Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a aula de linguagem jurídica. Hoje falaremos sobre hermenêutica e interpretação, mais precisamente a primeira das duas aulas deste tema. Antes de começar a aula, gente, eu tenho que lembrar vocês que, como essa é uma aula gravada, né, a exposição da aula vai ser mais rápida e nós não temos a interação entre aluno ou professor. Por isso, a aula vai ser bem curta, tá? Mesmo para que vocês possam assistir várias vezes a mesma aula e absorver o conteúdo. E assim vocês podem ter dúvidas, formalizar as dúvidas, mandar no meu e-mail. E na próxima gravação eu vou estar respondendo todas as dúvidas que chegarem para mim até o momento da gravação. Pois bem, antes de iniciarmos a matéria propriamente dita desta aula, se faz necessário algumas pequenas considerações. O direito faz parte das ciências hermenêuticas e com isso devemos ter em mente e com máxima precisão a data, o autor, a eficácia ou não da lei, antes de começarmos a interpretar o texto jurídico. A interpretação é a crítica interna da lei, que nos permite adquirir conhecimento científico da norma jurídica em todas as suas dimensões. Isto dito, vamos para o início. Se faz as perguntas, né, através da matéria de hoje, de o que é a hermenêutica jurídica e qual a sua origem. Pois bem, a hermenêutica tem origem na Grécia, com o mito do deus grego Hermes, que é o mensageiro encarregado de levar as palavras dos homens aos deuses, e vice-versa. Para que isso fosse possível, era necessário traduzir e interpretar a mensagem que um enviava para o outro. O exercício dessa atividade por Hermes dá origem ao nome do Instituto Hermenêutica. Tanto é que é possível perceber a similaridade entre o nome do deus e do instituto. Hermes, Hermenêutica. O começo é o mesmo. Mas, afinal, qual é essa atividade? Levar a mensagem de A para B, realizando a interpretação, análise e compreensão. Isto posto, devemos então nos ater ao objeto de estudo da hermenêutica, o qual devemos já ter em mente que será a própria mensagem, o próprio texto, no caso, a palavra escrita. Então, se a mensagem é o objeto de estudo da hermenêutica, o objeto de estudo da hermenêutica jurídica será, não diferentemente, a mensagem com cunho jurídico, o texto da lei ou o símbolo que contenha conteúdo jurídico. Por exemplo, em um parque, você está andando e percebe que tem um canteiro de flores. E nesse canteiro de flores tem a placa "Não pise na grama". Por que essa placa faz parte do universo jurídico? Eu pergunto a vocês. Lembrando da atividade que eu falei para vocês procurarem palavras que não faziam parte do universo jurídico e começaram a fazer parte pelo contexto, aqui vai um exemplo. As palavras não, pise e grama, elas não fazem parte do conteúdo jurídico, elas não possuem conteúdo jurídico expresso, elas não se inclinam para a juridicidade, mas elas fazem parte do universo jurídico pela mensagem que elas estão impondo, qual seja, a proibição de se fazer algo. Logo, ela é tratada como uma regra, e regras pertencem ao universo jurídico. Mas se a gente for perceber o sentido da frase "não pise na grama", qual é a mensagem implícita? É só o "não pise na grama", não posso pisar na grama, ou tem alguma coisa por trás ainda? Vamos ainda pegar e melhorar um pouco o exemplo. Você viu a placa, né, e você quer atravessar o parque. Porém, o caminho mais rápido para você ir de uma ponta a outra do parque é atravessando esse canteiro de flores, né? E você vê que tem, sabe essas bicicletas que tem do Itaú para alugar? Você vê que do lado tem um desses quiosques para você alugar a bicicleta. E aí você fala, opa, é proibido pisar na grama, mas e se eu for de bicicleta? A pergunta é, vocês fariam isso? Ou a mensagem "não pise na grama" pode ter um cunho mais extensível? Pois bem, você não vai estar pisando na grama, então não estaria fazendo nada proibido? Qual a finalidade dessa mensagem, o "não pise na grama"? Pois bem, não seria a proibição de destruir o canteiro, seja através do pisar, do caminhar, de moto ou de qualquer outro meio de transporte?
A mensagem, então, meu povo, deve ser interpretada. Ou seja, o real sentido da mensagem só pode ser alcançado através da interpretação. E qual o sentido dessa mensagem, né, do não pise na grama? É literalmente a não destruição do canteiro. Então, se você vai e olha essa mensagem, você vai falar: ah, ele só está dizendo para não pisar na grama, mas eu posso ir plantando bananeira? Eu posso pegar uma bicicleta, posso andar de skate em cima do canteiro? Não, porque você tem que analisar todo o contexto que aquela regra foi imposta. E a regra ali induz o contexto de preservação. Logo, nada que possa ferir aquele canteiro pode ser feito. Ok? Tá? Então, assim sendo, a gente pode concluir que a hermenêutica jurídica é nada mais do que o ramo da teoria geral do direito, destinado ao estudo e ao desenvolvimento dos métodos e princípios da atividade de interpretação. Mas e quanto à finalidade? Pois bem, a finalidade da hermenêutica, como demonstrado, é, enquanto domínio teórico, proporcionar bases racionais e seguras para uma interpretação dos enunciados normativos. Quando nós pensamos em leis, devemos utilizar da interpretação, da hermenêutica, para buscar a finalidade social dessa lei, ou o seu real significado e o motivo pelo qual ela foi criada, pois a interpretação poderá ser expansiva, como foi o caso desse não pise na grama, ou restritiva, em relação ao próprio texto. Para uma boa aplicação dos princípios trazidos pela hermenêutica, e esses princípios e formas de interpretação eu vou tratar no próximo vídeo, imperioso entender que para que isso ocorra devemos possuir uma base de conhecimento prévio ou adquirido, e para isso devemos recapitular os momentos históricos do conhecimento. Caracteriza-se, devemos recapitular os momentos históricos do conhecimento. O primeiro momento histórico refere-se à pré-história, o qual caracteriza-se pelo surgimento da escrita cuneiforme na Mesopotâmia por volta do ano de 4000 a.C. O segundo momento já é um pouco mais recente, lá no século XV, quando nós temos o surgimento, o aparecimento da imprensa de Gutenberg. E o terceiro momento, né, é muito mais recente, aconteceu o ápice no ano de 1957, quando os russos lançaram o satélite Sputnik. Tá? E com isso nós temos o surgimento de um mundo globalizado, tá? E a consequente era da informação. Pois bem, com o surgimento da era da informação, tá, elevou-se a questão do conhecimento a um outro patamar. Não era mais o conhecimento pelo conhecimento. Tá? O aperfeiçoamento do conhecimento tornava-se cada vez mais obrigatório. Com isso em mente, surge a nova concepção do termo saber, considerado como o conjunto desses conhecimentos que hoje são divididos em 4 tipos. Esses 4 tipos aqui na tela. O primeiro deles é o empírico, que é aquele que resulta da experiência comum, da vida cotidiana. Adquire-se através da observação da vida cotidiana, da tentativa e do erro, passado de geração a geração. Por exemplo, uma receita da avó que passou para a mãe que hoje está com você, entendeu? Isso é um conhecimento empírico. O conhecimento científico é o segundo, que é aquele que visa o descobrimento das causas imediatas das coisas, a busca da certeza, preocupando-se com os efeitos, mas também com causas e os motivos. O terceiro é o filosófico, que é aquele utilizado para a descoberta das causas mais profundas, universais e imediatas das coisas. Aquilo que a ciência ainda não possui uma resposta, como por exemplo, a grande pergunta: qual o sentido da vida? Também o conhecimento filosófico serve para uma reflexão mental e o raciocínio lógico. E por último, o quarto é o conhecimento religioso, que implica na crença de verdades sobrenaturais, divinas, fantásticas, fantasiosas e maravilhosas. São geralmente infalíveis e pessoais, e são regidas pela fé. Com isso explicado, devemos voltar para a hermenêutica. E como bem diz Heisfried, não representa nenhum exagero, sob a ótica anteriormente exposta, afirmarmos que o estudo e o conhecimento da hermenêutica
revestem-se de uma importância verdadeiramente capital no contexto das ciências jurídicas, considerando ser seu objetivo específico exatamente a indispensável sistematização dos processos aplicáveis, objetivando, em última análise, determinar o sentido final e o alcance específico das variadas expressões do direito. Pois bem, com isso em mente, devemos então nos ater ao fato de que as leis são formuladas em termos gerais, ou seja, elas fixam regras, consolidam princípios e estabelecem normas jurídicas, em linguagem clara, né? Entretanto, essa linguagem é ampla, ou seja, ela não vai abordar todos os detalhes. E por isso a tarefa de nós, enquanto operadores do direito, passa a ser a busca da relação entre o texto e o fato social, buscando, em uma última ratio, a aplicação do direito propriamente dita. Ok? Vale por oportuno também, gente, lembrar que o conceito de interpretação não se confunde com o conceito de hermenêutica. A interpretação é, em essência, a mera aplicação da hermenêutica, uma vez que somente descobre e fixa os princípios que regem a hermenêutica. A hermenêutica, por outro lado, pode ser entendida como a verdadeira teoria científica da denominada arte de interpretação. Ou seja, ela é o todo. A interpretação é uma das partes da hermenêutica. Por fim, né, Vicente Hall nos traz que a hermenêutica tem por objeto investigar e coordenar, por modo sistemático, os princípios científicos e leis decorrentes que disciplinam a apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas, e a restauração do conceito orgânico do direito, para efeito de sua aplicação e interpretação, por meio de regras e processos especiais, procurando realizar praticamente estes princípios e estas leis científicas. A aplicação das normas jurídicas consiste na técnica de adaptação dos preceitos nelas contidos e assim interpretados às situações de fato e que lhes subordinam. Assim sendo, gente, é quando aplicada corretamente os critérios da interpretação da norma jurídica que temos a legítima e verdadeira segurança na ordem social, afastando a irresponsabilidade e inconsequência da denominada justiça social abstrata e a efetivação do Estado democrático de direito. Nas palavras do professor Fernando Coelho, tá, interpretar em seu conceito fundamental não é senão conhecer, saber, em essência, exatamente a consistência da própria norma, o que ela quer dizer, afirmar o seu significado, as suas finalidades e, associadas a estas, as razões do seu aparecimento e as causas de sua elaboração. Logo, cumpre-nos dizer que, para a interpretação, por se tratar de conhecimento, não haverá norma jurídica que se exclua. Assim sendo, estão inclusas nesta linha de interpretação tanto as leis facilmente interpretadas quanto as que geram algum tipo de dificuldade. Com isso, vocês deverão lembrar da aula de Brocardos, onde eu falei do Brocardo in claris non fit interpretatio, que preconiza que quando a norma é clara, não será necessária interpretação. Hoje, nós podemos dizer que esse Brocardo se mostra equivocado, tá? Porque todo tipo de norma vai requerer algum tipo de interpretação. E é para isso que nós vamos estudar a hermenêutica. No caso, a nossa hermenêutica jurídica. Com isso em mente, meus queridos, tá? Eu volto aqui para o slide inicial, porque essa é só uma aula introdutória. É a primeira das duas aulas. Na próxima aula nós vamos falar sobre os métodos de interpretação, os métodos hermenêuticos. E com isso nós vamos finalizando a aula de hoje. E não se esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. Não sei qual é o lado que eu tô. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e tchau, tchau.